Olá, internautas da Voz da América, sejam bem-vindos a mais uma edição do Washington Fora de Horas. Transmitimos a partir da capital americana. Eu sou Sérgio Nhambe, a produção está a cargo de Sheik Tiero. Pode acompanhar-nos pelo Facebook, website e YouTube. A referência é Voa Português. Também estamos nos canais do WhatsApp. Para o dia de hoje, temos como destaques que o embaixador da Angola nas Nações Unidas apela à cessação de hostilidades na República Democrática do Congo. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, diz que concorda com os Estados Unidos sobre a necessidade de cessar fogo ainda na República Democrática do Congo. Em Angola, casos de cólera disparam, mortes chegam a 48 e Zaire pode ter registrado o primeiro caso. Temos ainda como destaque nesta edição que em Moçambique, deputados da Renamo e do MDM tomaram posse e da Guiné-Bissau, ministro da Saúde promete pagar centenas de técnicos, mas beneficiários duvidam do mesmo pagamento. Aqui nos Estados Unidos, advogados de imigração prevêem clima de medo e caos judicial. Isso para ver já a seguir. Você é o nosso principal convidado. Fique conosco. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América. Vamos ao desenvolvimento das notícias de hoje. Começamos em Angola. O número de casos de cólera aumentou para 1.216, com 63 novos registros e mais 3 mortes, isso nas últimas 24 horas, que agora ascendem a 48 óbitos desde o início do surto em 7 de janeiro deste ano, de acordo com o mais recente boletim do Ministério de Saúde. A doença, que começou em Luanda, alastrou-se às províncias de Bengo, Ikolo Bengo, Malange e Uambo e pode ter chegado à província do Zaire, onde há um caso suspeito. África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações. Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466. Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América. África Agora, um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira na Voz da América. E nesta sexta-feira, a Mayra de La Salete vai conversar com Anselmo Condomula, especialista em ciência política. A conversa vai girar em torno do papel de Luanda na diplomacia no conflito na República Democrática do Congo. E é sobre a República Democrática do Congo que vamos falar já a seguir. O representante permanente de Angola junto das Nações Unidas exigiu a cessação imediata e incondicional das hostilidades e a retirada do M23 das áreas ocupadas, bem como o fim do estabelecimento de administrações paralelas no território da República Democrática do Congo. Na segunda reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o embaixador Francisco José da Cruz pediu também o pleno respeito da integridade territorial do país, conforme a Carta das Nações Unidas, o direito internacional e o princípio da igualdade soberana entre todos os Estados-membros. Em Luanda, o presidente João Lourenço foi apontado pela União Africana como mediador da crise na República Democrática do Congo. Por seu turno, o presidente do Ruanda, Paul Kagame, disse concordar com o governo norte-americano sobre a necessidade de um cessar-fogo no leste da República Democrática do Congo, mas não deu qualquer indicação de que iria ceder aos apelos para que as tropas ruandesas e os rebeldes do M23 que eles apoiam se retirassem de Goma. Os rebeldes marcharam para Goma, a maior cidade do leste do Congo, na segunda-feira, na pior escalada de um conflito de longa duração em mais de uma década, deixando os hospitais sobrecarregados a tratar doentes com ferimentos de bala, morteiros e estilhaços. Os Estados Unidos instaram esta terça-feira o Conselho de Segurança das Nações Unidas a considerar medidas não específicas para travar a ofensiva dos rebeldes, que obrigou dezenas de milhares de pessoas a abandonar as suas casas. O Conselho tem autoridade para impor
sanções. O secretário de Estado norte-americano Marco Rubio disse a Kagame que Washington estava profundamente preocupado com a escalada do conflito de 3 décadas, que tem as suas raízes nas consequências do genocídio no Ruanda e na luta pelo controle dos recursos minerais na República Democrática do Congo. O Ruanda disse que está a se defender da ameaça das milícias congolesas, sem comentar diretamente se as suas tropas atravessaram ou não a fronteira para a República Democrática do Congo. Enquanto isso, Tshisekedi, o presidente da República Democrática do Congo, indicava que iria comparecer a uma reunião virtual de crise com seu homólogo ruandês Paul Kagame, e que esteve marcada para esta quarta-feira, segundo a imprensa estatal. Isto depois de combatentes apoiados pelo Ruanda terem entrado na cidade congolesa de Goma. A União Africana condenou a violência no leste da República Democrática do Congo e, ainda sobre o mesmo assunto, instou o grupo armado a depor as armas. O Conselho de Paz da União Africana realizou uma reunião extraordinária de ministros na terça-feira para discutir o conflito no leste da República Democrática do Congo. O exército congolês bem como o exército ruandês trocaram tiros na fronteira partilhada na segunda-feira, disseram fontes das Nações Unidas, enquanto os rebeldes tentavam consolidar o controle de Goma, uma porta de entrada para o comércio de valiosos minérios de estanho e tântalo, pela segunda vez em 13 anos. Confira na nossa página, no nosso canal do WhatsApp, um explicativo sobre esse conflito na República Democrática do Congo. A Voz da América apresenta-lhe o mundo. Uma equipa de jornalistas e produtores oferece-lhe informações precisas, atualizadas e imparciais. Notícias, entrevistas, análises, reportagens, visões alternativas que partilham o mundo. Aos fins de semana, uma revisão detalhada dos temas atuais. Saúde com a doutora Graça. Fala África aborda assuntos locais com impacto global. Na Voz da América, contamos a história completa. Na Voz da América contamos a história completa e pode acompanhar todas as histórias no nosso website www.voaportugues.com. Vamos continuar a contar as histórias do mundo. Agora vamos fazer uma viagem a Moçambique, onde deputados da Renamo e do MDM que boicotaram a investidura no Parlamento no dia 13 em protesto contra a fraude eleitoral, segundo aqueles partidos, tomaram posse hoje. Com 8 deputados na legislatura, o MDM foi o primeiro partido a preencher os assentos e seguiram-se depois os 27 deputados da Renamo. Às 10 horas, e já com a presidente da Assembleia da República presente, os 34 deputados fizeram juramento e posterior assinatura dos termos de posse. Ainda sobre Moçambique, o MISA Moçambique participou de uma sessão no Parlamento Europeu onde abordou a situação dos direitos humanos no país, no contexto pós-eleições marcado por protestos com registro de mortes, feridos e detenções. Organizações da sociedade civil denunciaram a atuação excessiva da polícia, inclusive a própria União Europeia manifestou preocupação e pediu contenção. Vamos falar com Ernesto Nhanale, diretor do MISA, sobre como é que foi essa participação no Parlamento Europeu. Ernesto Nhanale, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Washington Fora de Horas. Qual foi o quadro analisado neste encontro? Muito obrigado, boa tarde. Mais uma vez, a nossa participação fundamentalmente foi para fazermos o nosso testemunho sobre a violação dos direitos humanos em Moçambique durante o período das manifestações pós-eleitoral. Como sabem, Moçambique teve um processo eleitoral que foi reclamado como sendo fraudulento. E depois destas reclamações, tivemos os assassinatos do advogado Elvin Dias e do mandatário do Podemos, o Paulo Goambi. E o Podemos, através do seu candidato presidencial,
Venâncio Mondlane, nesta altura, convocaram manifestações que foram rejeitadas pelas autoridades, e como isto fazia parte, no entender deles, de direitos fundamentais, se fizeram à rua, e isto culminou com uma ação violenta da polícia, que desde este dia foi se replicando, porque os manifestantes, que na altura eram representados pelo Podemos e sob a liderança de Venâncio Mondlane, continuaram a ir à rua para fazerem as suas reivindicações. E a cada momento ou a cada fase destas manifestações, a polícia respondeu com força violenta, e que culminou com muitas mortes, mais de 300 mortes, conforme o relatório da plataforma Decide. Houve mais de 300 mortos, milhares de feridos, temos casos de milhares de pessoas desaparecidas, e depois tivemos a questão da vandalização de esquadras, de instituições públicas, bloqueios nas vias que comprometeram, sobretudo, os direitos à circulação, e isto também impactou nos direitos sociais e econômicos das pessoas. Tivemos casos de crimes e por aí em diante. Então, nós tivemos como mesa a fazer, em primeiro lugar, este testemunho de que, de facto, as manifestações em Moçambique culminaram numa crise aguda de violação de direitos humanos, mas E também Ernesto Milal, especificamente falando da classe jornalística e dos próprios defensores de direitos humanos, o Nyanal descreveu as várias violações contra as pessoas que iam manifestar-se, mas especificamente a estas pessoas, o que é que o MISA observou e o que é que foi apresentado no Parlamento Europeu? Exatamente. Este era o enfoque especial ligado ao nosso trabalho aqui no MISA, porque ao longo deste período nós registramos 19 casos de violação de jornalistas e também de interrupção do direito à liberdade de expressão através dos mídias digitais. É uma violação do que nós chamamos de direitos digitais, mas também tivemos o problema do uso das redes sociais para desinformar, para disseminar o discurso de ódio. Também tivemos situações em que a internet foi usada para fazer assédio contra pessoas, e também tivemos casos em que a internet foi usada para expor de forma violenta e incitar que as pessoas atacassem outros cidadãos indefesos e bloquear sobremaneira os direitos das liberdades de expressão. Agora, há uma questão. E nesse contexto de várias violações, conforme o MISA reportou, Daniel Chapo já tomou posse, novo governo, novo comandante da PRM, mas como garantir a responsabilização de todos, depois de todas essas violações, como garantir a responsabilização e justiça e, acima de tudo, permitir com que essas violações não se repitam? Esse é que é o nosso ponto fundamental. Penso que a minha abordagem, para quem acompanhou ontem, não se focou simplesmente no testemunho e no relato sobre o que aconteceu, mas, sobretudo, na contextualização da natureza do nosso Estado, que é um Estado autoritário, não é? Em que as instituições do Estado, em especial a Polícia da República de Moçambique, comportou-se de forma não profissional e partidarizada. Se forem a notar logo nos primeiros episódios, a própria Polícia da República de Moçambique procurou fazer uma ligação entre o assassinato do Elvino Dias e o Paulo Guambe a questões de índole privado. Mas estou a trazer este exemplo só para dizer que há uma crise de legitimidade do Estado. Isto também esteve por detrás das manifestações. E esta legitimidade resulta do facto das instituições estarem a ser disfuncionais. Então, como é que tu vais encontrar justiça? Como é que tu vais encontrar responsabilização? Num contexto em que
há elevados níveis de partidarização, em que as instituições não estão a ser usadas para o bem do serviço público ou para a justiça, mas são usadas para o serviço das pessoas que estão no poder político. Então, a nossa grande preocupação é esta, tudo vai partir de um processo de reforma, de mudanças que o presidente Chapo tem que promover em vista a credibilizar as instituições, em primeiro lugar, porque só haverá pacificação e reconciliação onde houver responsabilização. E a responsabilização não existe sem a reconstituição da verdade. E para se reconstruir a verdade, é preciso que haja um trabalho profissional de investigação, apartidário e independente, para garantir que tudo seja esclarecido. Então, para nós, o ponto é este, é olhar para este contexto e dizer que as instituições, sejam elas de investigação criminal, a PGR, devem ter uma atuação profissional, o que faltou muito. Eu acho que uma das coisas que deitou muito fogo nas manifestações são as populações e o sentimento que as pessoas tinham de que as pessoas que lideravam as manifestações estavam a ser perseguidas e que a lei não é aplicada de forma igual para todos os moçambicanos. Nhanali, o tempo não é muito nosso amigo, mas só para terminar, em poucas palavras, mediante todo este cenário de violações, conforme Nhanali explicou, mas como é que analisa a atuação, o trabalho dos jornalistas, dos defensores de direitos humanos? Qual é a avaliação do MISA perante o trabalho dessas pessoas, desses profissionais? Em poucas palavras, por favor. No que nós assistimos é que os defensores de direitos humanos e jornalistas trabalham num contexto de risco, que se manifesta primeiro sob o ponto de vista de censura e bloqueio, censuras veladas. Eu lembro-me quando o candidato presidencial, na altura ainda era candidato, Venâncio Mondlane, regressou a Moçambique, houve uma forte negociação dos jornalistas que estavam a ser proibidas de estar num evento público que o próprio Venâncio Mondlane convidou a diversas entidades, incluindo a imprensa, para estarem no aeroporto. E a polícia não tinha classificado este evento como um evento de risco de segurança. Mas quando os jornalistas chegam lá, em primeira linha foram coartados de poderem cobrir aquele evento e tiveram que negociar. Mas, para além disso, nós temos casos de censuras veladas diretas aos jornalistas e aos editores que são pressionados, às vezes, a não darem cobertura ou enfoque, ou a não colocarem as manifestações na sua agenda jornalística. Se forem a analisar, a imprensa nacional, a certos momentos, não cobria as manifestações. E depois temos esses casos em que a própria polícia viola diretamente. Então, as pessoas e os jornalistas têm consciência de que a qualquer momento podem ser vítimas. Isto condiciona certamente. Obrigado, Ernesto Nhanali, pela participação no Washington Fora de Horas. Espero voltar a conversar com o Nhanali nas próximas oportunidades. Continuação de um excelente trabalho em Maputo. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Existem cerca de 11 milhões de imigrantes não documentados nos Estados Unidos, segundo estimativas da Pew Research Center. Mas advogados de imigração acreditam que ordens executivas assinadas pelo presidente Donald Trump têm um alvo mais abrangente e prevêem como resultado um clima de medo e um caos judicial. Vamos saber como na reportagem a seguir, feita pela Paula Alves Silva. Deportação não é uma palavra nova no vocabulário norte-americano. O antigo presidente Joe Biden deportou quase 300 mil imigrantes só em 2023. Barack Obama chegou aos cerca de 400 mil. O que é que, afinal, muda com as novas ordens executivas assinadas por Donald Trump no foro da imigração? Haviam certas circunstâncias atenuantes, por exemplo, alguém que fosse apanhada pela ICE, pela Polícia de Imigração, e posta em tribunal, mas que tinha família
que tem família americana, filhos cidadãos ou esposa ou esposo, podia-se exercer prosecutorial discretion. Se a pessoa não é uma prioridade para deportação, o caso é terminado, e isso ajuda, portanto, os tribunais e os procuradores a focarem-se em pessoas com antecedentes criminais. Neste momento já não há prosecutorial discretion. De acordo com o advogado, o objetivo é instaurar um clima de medo. Mas os advogados acreditam que os planos da nova administração não envolvem apenas os imigrantes indocumentados. Na minha opinião legal, existem hoje 18 milhões de indocumentados nos Estados Unidos, fora aqueles que se encontram com um status legal, mas estão em violação desse status. O que quer dizer isso? Principalmente pessoas que estão com o visto de estudante e estão trabalhando. Essas pessoas são deportáveis, tá? Então elas não entram nessa conta dos 18 milhões que estão completamente sem status, e também aqueles que vêm com o visto de turista e fazem extensões, mas que estão violando, que também são deportáveis. Também vai ter efeitos na imigração legal, porque todos estes recursos vão ser redirigidos para a fronteira e para a deportação. E os casos ordinários, ok, para empresas multinacionais, para empresários, para atletas, para artistas, empreendedores, investidores, todos estes casos vão levar muito mais tempo. Renata Castro lembra que uma grande parte das deportações ocorre em resultado de violações legais. Historicamente, 87% das pessoas que receberam uma ordem de deportação não foram representadas por um advogado. O acesso a um advogado imigratório não é garantido por lei, é de responsabilidade do indivíduo. As ONGs estão incrivelmente sobrecarregadas, ou seja, a maior parte dos imigrantes que serão de fato deportados, serão deportados porque haverão violações legais inimagináveis. Trump herdou uma fronteira mais calma, em parte graças ao sistema CBP-1, criado por Biden em 2023, que permite que o pedido de asilo e espera de resposta sejam feitos fora da fronteira dos Estados Unidos. Em dezembro de 2023, registaram-se 250 mil entradas de imigrantes no país. Em dezembro de 2024, o número desceu para cerca de 47 mil, um número menor do que quando Trump terminou o seu primeiro mandato em 2020. O sistema foi agora encerrado pelo presidente. A reinstalação de refugiados foi suspensa. Trump assinou ainda o fim do direito de cidadania por nascimento para imigrantes indocumentados ou com vistos temporários, entretanto bloqueada por um juiz federal. Mas os advogados prevêem que o direito previsto na 14ª emenda da Constituição chega ao Tribunal Superior. Com uma maioria conservadora e, portanto, poderá haver alguma margem de manobra para a interpretação da Constituição. A minha suspeita é que teremos uma temporada de litígio incrivelmente acirrada, onde os melhores cérebros constitucionalistas dos Estados Unidos brigarão de forma ferrenha, não em defesa dos imigrantes, mas em defesa da autonomia democrática dos Estados Unidos. Desde que Trump tomou posse, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos já deteve mais de 3.500 imigrantes não documentados em todo o país. Menos de 4% dos imigrantes sem documentos têm registro criminal. Para a Voz da América, Paula Alves Silva, em Washington, D.C. Obrigado, Deportação Paula não é uma Alves palavra. Silva, dos Estados Unidos. Vamos agora a Guiné-Bissau, onde o ministro da Saúde Pública disse que todos os técnicos recentemente integrados no sistema vão receber os seus salários em dívida de um ano de trabalho. Carlos Tipote fez esta afirmação após 2 horas de reunião com elementos desse grupo de técnicos que têm reivindicado o pagamento de salários com a organização de vigílias em frente ao Ministério da Saúde Pública em Bissau. Tipote acrescentou que o pagamento está condicionado à conclusão dos trabalhos de levantamento de beneficiários, porque dos 539 registrados há nomes repetidos. Por seu lado, Romísio José Bernardo, que falou em nome dos técnicos, disse que não se chegou a nenhum acordo, porque, na verdade, o governo não quer pagar os salários em dívida. Ainda continuando com mais notícias, na edição de hoje, o Centro Nacional Ortopédico de Redução Funcional foi fundado em 2005 na cidade da Praia e nestes 20 anos a única estrutura de género no arquipélago já prestou assistência a centenas de pessoas com necessidades especiais. O
Quem ali trabalha relata desafios e apela ao governo para mais investimento na formação de técnicos para que possam manter o centro a funcionar. Esta é uma reportagem de Eugênio Teixeira, a partir de Cabo Verde. Zacarias Xavier Pinto Monteiro, que perdeu uma perna na sequência de um acidente de viação, é um dos beneficiários do trabalho desenvolvido pelo Centro Nacional Ortopédico de Reeducação Funcional. Zacarias Monteiro diz que o Senorf ajudou a ter uma vida normal. O Senorf em São Filipe tornou a minha vida diferente depois que comecei a fazer o tratamento aqui. Eles disseram que eu tinha chance de receber uma prótese e conseguir andar. Então aqui foi minha nova vida e onde a alegria e a força de vida voltaram novamente e estou super feliz. Governo e empresas todos sabem que nós precisamos do Senorf, por isso devem estar sempre ao lado da instituição e dar o necessário apoio, porque necessita de materiais e outros meios para trabalhar com os seus pacientes. Para Neuzelene Garcia, com paraplegia parcial, que sofreu após um acidente doméstico, o centro é muito importante, especialmente para pessoas com parcas condições financeiras. É um centro muito importante que faz um trabalho muito gratificante para muitas pessoas com deficiência. Em 2008 eu adquiri deficiência, em 2019 comecei o meu tratamento aqui no centro. Desde então estou fazendo fisioterapia aqui e ganhei muita mobilidade e outras coisas. O diretor do Centro Ortopédico de Reeducação Funcional disse à Voz da América que a missão nestes anos tem sido gratificante, mas advoga maior intervenção e colaboração das autoridades públicas. Bernardino Gonçalves afirma que cabe ao Estado implementar políticas públicas que garantam acesso e cuidados de saúde a todos. O grande desafio que nós temos é de ter técnicos ortoprotesistas. Nós não temos. Neste momento não temos nenhum cabo-verdiano que é técnico ortoprotesista e que está no ativo, que está em Cabo Verde. Nós tivemos dois que formamos, mas não estão em Cabo Verde. Então isto nos coloca um grande desafio, coloca-nos numa situação exigente. Então o nosso foco para os próximos tempos é contribuir para dotar o país desses técnicos que são essenciais, porque todos nós estamos sujeitos a entrar na condição de pessoa com deficiência. Todos nós somos potenciais pessoas com deficiência. Então, é bom que o país esteja preparado no caso de estar à altura das respostas. Mas nós também temos o desafio de fortalecer técnica e financeiramente o Senorf para oferecermos continuamente um serviço mais alargado, sobretudo o serviço de ortopedia. Aquele responsável destaca a parceria de algumas entidades, realçando o apoio dos Estados Unidos da América desde a primeira hora, país que, através da embaixadora em Cabo Verde, que recentemente visitou o Senorf, promete continuar a dar a necessária ajuda, financiamento de projetos, por reconhecer o excelente trabalho que essa estrutura tem desenvolvido ao longo destas 2 décadas. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira. Em momentos de mudança, quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de amanhã melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimos-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.
Ligamos o mundo e foi um prazer imenso estar conectado a vocês nesses 30 minutos. Continue com a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube e WhatsApp, é tudo Voa Português. Eu sou Sérgio Nhambi, a produção esteve a cargo do Sheikh Thierry e o som esteve a cargo do Al Santos. Amanhã voltamos com mais notícias aqui no Washington, fora de horas, sobre África, mundo e aqui bem mesmo nos Estados Unidos. Até amanhã, não se esqueça de cuidar de si.